Hoje, então, eu queria falar sobre um livro que eu terminei recentemente, acabei a leitura dele ontem. Foi um livro que realmente me agradou muitíssimo e tem uns assuntos bem pertinentes assim, que eu acho que é interessante falar a respeito e conversar sobre. Eu tô falando do Fun Home, uma tragicomédia em família. Esse livro eu ganhei de presente de Natal do Thiago, né? Até já agradeci ele muitas e muitas vezes no Instagram e lá no WhatsApp. O Thiago foi uma amizade que me apareceu nesse ano de 2018, que o universo dos livros me trouxe, e ele acabou me presenteando com esse livro porque ele achava que eu ia gostar e ele não podia ter feito uma melhor escolha. Além de ter sido um presente muito especial que eu gostei muito, é uma história em quadrinho. Fazia muito tempo que eu não lia uma história em quadrinho. Eu confesso que eu tinha um certo de preconceito com relação a graphic novels, a histórias em quadrinhos, mas não porque eu não achava que fosse um tipo de literatura que fosse me agradar ou que fosse uma literatura, sei lá, de um nível menor. Será que eu posso dizer assim? Não sei. Mas simplesmente porque eu não tinha um hábito de ler. Eu não lia nada de história em quadrinho desde a infância e eu não tinha perto de mim nenhum livro que fosse uma HQ. E eu acabava realmente não tendo contato com esse tipo de literatura, com esse gênero. É até uma coisa que eu quero mudar agora em 2019, que é ler mais histórias em quadrinho e também poesia. Eu leio muito pouco de poesia, eu confesso que eu tenho essa deficiência com relação a esse tipo de literatura, e eu quero mudar em 2019 isso. E essa foi uma ótima maneira de eu retornar depois de sei lá quantos anos para o mundo da HQ. E porque o tema que é abordado aqui é muito, muito interessante. E, na verdade, a história de Fun Home é a história da própria autora, da Alison Bechdel, acho que é assim que pronuncia. Mas, ao mesmo tempo que esse livro fala da história dela, fala da biografia dela, ela cita em um dado momento que isso também é a história do pai dela, né, que seria o cara que está aqui na página, na capa do livro, né? E a Alison seria essa aqui, que está aqui atrás. Mas, ao mesmo tempo que essa é uma história dela, essa é uma história dele também, e essa é uma história dos dois, né? De como os dois funcionavam, de como os dois eram um com o outro, né? Isso é muito comum a gente perceber na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Quando alguém perde um parente, quando alguém quebra um relacionamento, termina um relacionamento de anos, não é somente com aquela pessoa que você está quebrando vínculos, você também está quebrando um relacionamento de você com você mesmo, né? Você com aquela pessoa, né? Você com aquele parente que estava todo dia com você e de repente não está mais. Você que estava, sei lá, com aquele namorado, namorada, esposo, enfim, qualquer tipo de relacionamento que você venha a ter, quando você termina, há uma cisão. Então você acaba também tendo uma quebra de você enquanto uma pessoa no relacionamento. E é isso que muitas pessoas acabam não tendo uma noção, e é isso que talvez traga mais sofrimento, mais angústia com relação aos términos, porque você tem que lidar com a perda de duas pessoas, a pessoa que vai e você com aquela pessoa. Então por isso que eu digo que esse livro ele é uma biografia da Alison, uma biografia do pai dela, o Bruce, e uma biografia dos dois juntos, porque a relação deles é muito presente dentro dessa história. A história na verdade se passa dentro do local onde a família trabalhava, o negócio da família. Aí vem uma parte curiosa, uma parte engraçada até. O Fun Home do título, na verdade, faz uma referência a funeral home, né, que é funerária em inglês, e o negócio da família era justamente esse. Então eles lidavam com a morte como maneira de viver. E era de fato uma fun home, era uma casa divertida, porque eles lidavam como se aquilo fosse algo do dia a dia, o que de fato é. A morte é uma coisa que está sempre ao nosso redor, é uma certeza que todo mundo tem, então não tem por que ficar criando aquele mito com relação a isso, ou pelo menos não deveria, né, já que é uma coisa certa, é uma coisa que a gente tem que saber lidar e estar pronto para quando isso acontecer. E eles sabiam melhor do que ninguém a respeito disso, porque eles tinham contato direto com esse tipo de acontecimento, com a perda das outras pessoas. Então, quando eles tinham uma perda na própria família, eles lidavam de uma maneira muito incomum do que a maioria das pessoas entende por isso. E isso é muito legal, isso é o mais interessante, é o que traz o teor de comicidade, é o que traz o humor dentro dessa obra. E a família dela era também incomum por outros motivos, né? O pai casou com essa esposa muito cedo e tiveram filhos no interior dos Estados Unidos, não recordo agora qual que era a cidade.
E eles tiveram 3 filhos, e a história é contada pela Alison, que é a mais velha, né, a primogênita dos filhos. E ela percebeu desde cedo uma maneira diferente do pai em lidar com aquelas pessoas que estavam dentro de casa e com a própria casa. Ele era um cara que estava o tempo todo preocupado com a estética, com a arquitetura, com a decoração do ambiente, mas ao mesmo tempo que ele era cuidadoso, ele era muito jeitoso e muito minucioso com a parte física da casa, ele era relapso com as pessoas que estavam ali dentro. Ele não tinha manejo para lidar com aquelas pessoas, ele era um cara violento, ele era um cara grosseiro, rude. E isso deixava ela com um pé atrás com esse pai. Ela tinha um amor muito grande por ele, mas ela tinha um medo muito grande também. Isso era visível nos outros filhos e na esposa dele também, na mãe da Alison. Tanto que num dado momento tem uma cena muito forte do livro em que ela, carente de contato, de proximidade com esse pai, ela vai, isso ela já grande, tipo com uns 10 anos de idade, ela sente uma vontade muito grande de beijar o pai antes de dormir, mas ele não tinha o hábito de fazer isso com ela, então é claro que ela fica mais na defensiva, ela fica com vergonha daquilo. E ela vai lá e, numa tentativa de forçar uma proximidade, ela beija a ponta dos dedos do pai enquanto ele está lendo. E ela sai daquele quarto com uma sensação realmente de vergonha, como se ela tivesse feito alguma coisa errada. E aí tem alguma coisa errada nesse relacionamento, né? Um pai e uma filha que tem receio de ficar próximo do outro. Então é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser revista, tem que ser conversada. E isso é muito vivo dentro do livro. Ela tem sim essa vontade, esse carinho pelo pai, mas ela não consegue porque tem umas barreiras que fazem com que eles meio que sejam partículas que se repelem, né? Eles têm essa proximidade, mas ao mesmo tempo eles se afastam porque eles são pessoas que não têm esse hábito de ficar próximo uma das outras. Tanto ela quanto os outros filhos e a esposa também. É nesse ambiente então que ela cresce, nesse ambiente meio que inóspito que ela cresce, mas ela se sente bem ali dentro, né? O pai é professor de inglês, a mãe também, então ela cresceu rodeada de livros, né? O livro faz muita referência a várias e várias obras. É uma coisa que eu achei muito interessante porque ele instiga você à leitura, mas ele faz isso não com pedantismo, não com um tom de autoridade ou com um tom de superioridade. Quando eles citam essas obras, tipo de autores russos, americanos, enfim, você fica, na verdade, com vontade de conhecer o que eles estão falando, do que eles estão tratando. Então eu fiz uma lista imensa, depois que eu terminei o livro, de outros livros que já estavam, sim, na minha lista de desejados, mas que eu vou antecipar porque eu quero muito saber o que é que eles estavam falando ali, porque eles fazem muitas referências e vai ficar muito visível assim que você lê o livro. Tem muita imagem de livros espalhadas pela HQ, e eles conversam, né, trazem fragmentos desses textos, então isso realmente aguça o seu interesse, a sua vontade em conhecer cada vez mais dessas obras. Então até isso é um ponto positivo dele. Ele estimula com que você procure outras coisas e saia até da sua zona de conforto, porque de repente você vai pegar um livro que você nem pensava, nem imaginava, mas ele sim aumenta a sua curiosidade com relação àquela obra, com relação àquele autor. Em um dado momento, a Alison ela vai estudar em Nova York, ela vai fazer faculdade de... Na verdade, eu nem recordo qual que é o curso que ela vai fazer, e olha que eu acabei de ler esse livro ontem. Mas, enfim, o curso dela não é tão relevante pro rumo da história. Mas, o que é importante? Quando ela sai de casa, ela começa a se desvencilhar daquelas questões que ela tinha no dia a dia, né, que conturbavam a cabeça dela, que deixavam ela muito pensativa e tiravam ela um pouco do foco. E ela acaba se encontrando, né? Quando ela sai desse local, ela acaba se encontrando. Ela sai de casa e ela percebe que ela pode fazer coisas que ela não imaginava fazer, que ela quer coisas que ela não imaginava que ela fosse querer, e ela se descobre inclusive com relação à sua sexualidade, né? Então ela se percebe lésbica e ela avisa aos pais quando isso acontece, quando ela percebe que isso instalou dentro dela, porque é desse jeito que ela apresenta pra gente, como se fosse realmente uma descoberta, que ela abriu um livro, se deparou com uma página e aquela página fez com que ela percebesse uma série de outras coisas que até então ela não tinha pensado. E quando ela entra em contato com a família para poder contar isso, essa descoberta que ela fez, ela tem uma notícia não tão agradável. Poucos dias depois, o pai dela sofre um acidente e ele morre, né? E até então não se sabe se foi um acidente mesmo ou se o pai cometeu suicídio. E também vai ter uma série de outras questões que vão reverberar a partir dessa morte, porque ela retorna para a cidade natal dela e ela tem que se deparar agora com essa realidade, que é ela e a família dela sem o pai, né? Sem aquela presença tão forte que ela tinha dentro de casa,
sem aquela figura, né, que representava uma série de coisas que faziam com que a vida da casa se movimentasse, porque tudo que é representado no livro tem o pai como mola propulsora, né? Até quando ela trata de contar a história dela, ela usa o pai como artifício, uma ferramenta para isso. Então eles se veem meio que desestabilizados, mas ao mesmo tempo é algo comum para eles, é algo que eles, apesar de ter sido de surpresa, era algo que, de certa forma, eles esperavam que isso acontecesse. Eles estavam preparados, na verdade, para que isso acontecesse, porque a morte era uma coisa rotineira e cotidiana da vida deles. Logo após essa morte, eles vão descobrir uma série de outras coisas com relação a esse pai, né? Ele tinha também um passado que até então era desconhecido, que eu não vou adentrar nisso aqui agora, que eu acho que é importante que vocês descubram por si só o que eu estou querendo dizer aqui, né? O que o livro traz como um gatilho mais na frente, e até mesmo como uma fagulha para uma discussão que vai gerar da segunda metade até o final do livro. Inclusive eu recomendo que quando você for ler esse livro, essa HQ, você evite as orelhas, né? Porque eu acho que tem informação demais. Eu tenho agora cada vez mais feito dessa forma, eu pego o livro e já começo de imediato a dar história, pulo o prefácio, pulo as orelhas, às vezes nem a sinopse eu leio direito, porque eu já sei do que é que se trata o livro, então eu vou logo pro que está ali de texto mesmo da história, né? Eu não quero perder tempo. E depois, quando eu terminar, eu volto para a sinopse, volto para as orelhas, e eu tenho tido umas experiências ótimas com relação a isso, porque eu percebo que nas orelhas tem muita informação que pode atrapalhar ou meio que vai nortear a sua leitura de maneira que não precisa. Tem coisas que você pode descobrir por si só, não precisa a orelha estar ali informando ou até antecipando questões que você vai descobrir enquanto você estiver lendo. Então evite fazer esse tipo de coisa. Fora isso tudo que eu falei, o livro vai tratar também de percepção de sujeito, né, de concepção do ser humano, vai falar sobre gênero, sexualidade, sobre a AIDS, né, sobre o boom da AIDS na década de 80, como as pessoas lidavam com isso. Vai falar também sobre relação pais e filhos, né? Fala um pouquinho de maternidade, mas o foco da coisa é sim a paternidade, é o pai dela e ela e os outros irmãos. E também vai falar sobre toque. Tem muita coisa ali relacionada a transtorno obsessivo compulsivo e é muito, muito interessante. É uma parte também que tem um certo humor, mas é muito, muito legal o que ela coloca ali dentro. Ela fala realmente com propriedade do assunto, porque ela passou por isso, então ela apresenta com riqueza muito grande de detalhes. E isso que é o mais legal. Então é um livro que é muito curto, é muito sucinto, muito objetivo, é muito fácil de ler, mas é muito denso, é muito carregado de informação, tem muito conteúdo. E tem muita conversa que pode ser tirada dali. É um livro muito, muito bom, recomendo fortemente que vocês leiam. Eu li super rápido, comecei num dia e terminei no outro. E gostei muito, muito, muito. Dei 5 estrelas, favoritei. E estou bem feliz com o final dessa leitura. Então por isso que eu digo que o Thiago não poderia ter escolhido um livro melhor, um presente melhor. E porque de fato ele estava certo. Era um livro que eu ia gostar muito, como de fato eu estou adorando ter tido contato com essa história nesses 2 últimos dias. Com certeza para 2019 vou colocar mais um monte de HQ na minha lista, porque foi uma experiência muito positiva. E espero que para vocês também sejam. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dá uma avaliada se você gostou ou não. Me deixa lá nos comentários o que é que você acha de tudo isso, se você já leu, se você recomenda ou outras HQs que você recomenda que eu leia no próximo ano. A rede social também está lá embaixo no box da descrição, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.